Bom, então, como a gente viu na aula passada, né, de sexta-feira, eu conversei com vocês sobre a análise, né, pós-colonial que eu fiz das origens do sistema prisional brasileiro, né, que acabou revelando que, ao invés de uma representação, né, da autoridade estatal, a origem do sistema prisional brasileiro, ela está diretamente ligada com a falta de capacidade, né, de uma autoridade estatal no período colonial. Então, as origens na escravidão e, posteriormente, também o encarceramento em massa, né, que é feito pela guerra às drogas, vai materializar a discriminação interseccional, né, em razão de gênero, raça e classe, e vão trazer à tona esse cenário cruel, que é o racismo estrutural, dentro do sistema capitalista. Então, além de tudo isso, né, a composição do judiciário também vai apontar nessa mesma direção, porque, como a gente viu, né, o judiciário ele é composto majoritariamente por homens brancos, né, e de classe social alta. Então, essas pessoas que são responsáveis, né, por fazer os julgamentos, né, e acabam reproduzindo o punitivismo e a própria seletividade do sistema de justiça criminal, que tem como alvos principais os pobres e negros, né. E com relação às guerras às drogas especificamente, a gente viu que as mulheres também são um alvo aí, porque a maioria dos crimes cometidos por mulheres tem a ver com a lei de drogas. Então, todo esse cenário, né, ele vai ser confirmado nos casos que existem com relação contra o Brasil, né, com relação a condições prisionais no sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. Então, na aula de hoje, o que eu queria falar primeiro é sobre uma análise de um caso específico na Corte Europeia de Direitos Humanos, porque, enfim, como eu faço toda essa análise pós-colonial, né, com foco, né, nas especificidades do Sul Global, ainda assim eu queria trazer um caso que tivesse relação com o tema de condições prisionais, para entender se teria algo que a gente poderia aproveitar, né, para não ser feita uma exclusão e uma desconsideração total, né, que como eu havia falado lá da leitura dos clássicos, né, da criminologia, com relação a esses autores específicos, né, da criminologia crítica, eu não entendo que tenha que ser feita uma exclusão total, né, da leitura proporcionada por esses autores, mas que essa leitura ela tem que ser feita é, lembrando das especificidades que tem no sul global, né? Então, com relação aos casos, esse caso que eu escolhi foi um caso da Corte Europeia de Direitos Humanos que aconteceu na Itália, né, que trouxe a atenção da opinião pública e da administração de justiça na Itália por conta da violação do artigo 3º da Convenção Europeia, né? E aqui eu sei que como a maioria dos concursos não cobra, né, Convenção Europeia, esse artigo 3º, ele fala especificamente da proibição de tortura. Então, esse caso, que é chamado, né, de Torediani e outros versus Itália, era específico sobre situação de superlotação, né, carcerária, e que violava especificamente o artigo 3º, que é o de proibição da tortura da Convenção Europeia de Direitos Humanos. Então, foi determinado, né, nesse caso, que para além de uma indenização de 90 mil euros, o processo que se decorreu na sequência, né, de uma sentença piloto, é, é uma possibilidade, né, no âmbito da Corte Europeia, né, diferente aqui da Corte Interamericana, quando ela recebe muitos processos do mesmo tipo, ela identificando que existe uma falha estrutural, né, naquele país, porque vem recebendo muitos casos com relação a esse país, com relação a um determinado tópico, né, uma violação específica de direitos humanos, ela suspende, né, o julgamento de todos os casos e emite, então, essa sentença piloto, que vai, depois que ela é emitida,
os outros casos voltam a andar, né? Então, com essa sentença piloto, nesse caso, a corte ela concedeu um prazo de 6 meses para a Itália para seguir as medidas, né, indicadas pela corte e elaborar um plano de ação. E, enfim, daí suspendeu a análise de todos os outros casos pendentes, que seriam analisados após o término desse prazo de 6 meses. E, na ocasião, a Corte Europeia ela dispôs que, no caso, né, de violação do artigo 3º, de proibição da tortura, meios preventivos e também compensatórios deveriam coexistir para que uma melhor solução fosse adotada, né, no caso, visando a interrupção imediata da situação para cessar o tratamento desumano e degradante, né, das pessoas presas na Itália e também o pagamento de indenizações para sanar ainda a violação da dignidade humana que foi sofrida pelos presos durante todo o período. Então, aqui a gente já consegue ver uma diferença, né, entre a decisão da Corte Interamericana, naquele caso específico do Instituto Penal Plácido de Sá, que eu comentei com vocês na aula passada, e da Corte Europeia. Porque enquanto a Corte Interamericana ela pensou em libertar os presos, né, ela acabou optando por determinar que o tempo de prisão fosse contado de forma diferente, né, em que um dia preso equivaleria a 2 dias da pena. Então, também é importante destacar, né, que quando a gente compara os dois casos, a superlotação do sistema penal brasileiro ela é muito mais severa, né, porque enquanto o Brasil tem quase 1 milhão de pessoas privadas de liberdade, na época do caso italiano, a Itália tinha 67 mil pessoas presas. Então, a situação é bem diferente, o que não diminui o sofrimento dessas pessoas na Itália, né, que estavam em superlotação. Então, ao contrário do que aconteceu na Itália, né, onde o caso ele chamou a atenção da opinião pública, né, para a falta de dignidade dos presos, a gente não pode dizer o mesmo com relação ao Brasil, né? Não só com relação ao Instituto, o caso do Instituto Penal Plácido de Sá, mas também todos os outros casos sobre condições carcerárias no Brasil. O caso do Instituto Penal, né, que ainda é um caso em andamento, a gente pode ainda ter esperança, né, que a corte decida ainda, né, pela indenização dos presos, né, na decisão final. Isso poderia chamar a atenção, né, da imprensa, enfim, dos meios de comunicação e do próprio judiciário, né, para essa violação sistêmica de direitos humanos, mas também não dá muito para esperar que isso aconteça, porque nas medidas que já foram tomadas pela corte, né, em tese, ela já decidiu o cerne do caso, né, que seria como cessar a indignidade, né, que os presos estão vivendo. Então, seria mais acompanhar já o andamento que está acontecendo no país depois da decisão que ela já tomou, que não foi uma decisão final, né, foi preliminar. Então, no Brasil especificamente, né, seria muito importante que isso acontecesse, né, chamar a atenção pública, porque os meios de comunicação eles acabam sendo voltados para a reprodução daquela ideologia do punitivismo, né, que é própria do capitalismo, que vai refletir na falta de interesse das pessoas sobre esse tema, né, e naquilo que a gente conversou na aula passada, de que as pessoas presas seriam cidadãos de segunda classe e que teriam que ter uma vida pior do que a do trabalhador que tivesse uma pior condição fora da prisão, né? Então, teria que estar pior que esse trabalhador. Então, voltando, né, para o caso da Itália, o plano de ação que foi elaborado, ele previa um modelo de prisão que fosse baseado na imposição de outras penas, ao invés da privação de liberdade, na diminuição das prisões preventivas, na ampliação das oportunidades de acesso a medidas alternativas e também na melhoria do contato entre as pessoas presas, com a adoção de regimes o mais aberto possível. Então, eles estabeleceram 4 áreas de atuação. A primeira delas seria a realização de ajustes normativos para diminuir o número de novos presos e favorecer a saída gradual por meio da adoção
de medidas alternativas à privação de liberdade, com o gradual retorno dos presos à comunidade, né? Então, a limitação da prisão preventiva, a redução do tempo máximo de reclusão para alguns crimes, a abolição de normas como as do tráfico de drogas e o regime de prisão domiciliar, são algumas das medidas previstas nesse plano de realização na Itália. Outra frente seria as intervenções de organização e administração, como o estabelecimento de um regime aberto para pessoas classificadas como de baixo ou médio risco, e ainda estabelecer que as celas fossem local de descanso, né? Então, prevendo que as pessoas presas, elas passassem o dia realizando atividades de trabalho ou educação, e ainda que tivessem momentos de lazer com as visitas da família, né? E uma terceira frente seria a intervenção arquitetônica, né? Não no sentido de construir mais prisões, mas para adaptar as que já existem. E a quarta e última frente seria a criação de dispositivos normativos com mecanismos de solução, que considerassem medidas preventivas e compensatórias, no caso da violação desse artigo da proibição de tortura, né? Então, os resultados alcançados por esse caso italiano foi que em 2014 não havia nenhuma pessoa em situação de superlotação, nenhuma pessoa presa, o que significa que nenhuma das pessoas presas estava num espaço menor que 3 metros quadrados por pessoa, e no momento da sentença haviam 17 mil pessoas presas. A alteração na composição interna da execução penal mostra que na época da sentença, né, tinha 66 mil pessoas presas, e com as medidas que foram adotadas diminuiu para 52.432 pessoas presas, né? Com um aumento de medidas alternativas à privação de liberdade, o que foi aplicado, que antes era aplicado para mais ou menos 16 mil pessoas, essas medidas alternativas passaram a ser aplicadas para 36 mil pessoas, mais ou menos. Houve a diminuição também das prisões preventivas, e durante os primeiros 6 meses de aplicação das novas regras, foram descontados 52 mil dias de penas de prisão, e as indenizações totalizaram 300 mil euros. Além disso, a Itália criou um órgão para monitorar e controlar a execução de sentenças criminais, com a finalidade de garantir os direitos das pessoas presas e um mecanismo nacional para prevenir a tortura. E aí, quando a gente pensa no cenário brasileiro, né, o fato da gente ter a terceira maior população carcerária do mundo coloca a superlotação como um problema mais grave, e essa situação, né, que por si só ela representa a violação do tratamento humanitário, né, e digno das pessoas presas, ela também viola outros direitos humanos, né, como o direito à vida, integridade física, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, liberdade religiosa, intimidade, honra, assistência social e psicológica. Então, no Brasil, a gente não consegue vislumbrar uma solução interna dentro do sistema prisional, porque ele é incapaz de restabelecer essa legalidade, né, na prisão, porque quando a gente considera, né, essa perspectiva descolonizadora, né, dos direitos humanos, é muito difícil a gente conseguir vislumbrar um cenário em que os direitos humanos das pessoas presas sejam respeitados, né, aqui no Brasil. Então, a situação generalizada de manter as pessoas presas, além da capacidade física das unidades prisionais, impõe a adoção de medidas compensatórias, né? E isso já foi determinado pelo STF. No entanto, embora as pessoas devam obter, né, essa reparação por conta das violações que sofreram, os tribunais eles não têm aplicado essa determinação do STF. Então, assim, comparando, né, o que aconteceu na Itália com o que aconteceu no Brasil,
Aqui no Brasil, desde 2013, a gente já tinha o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, né, que foi um sistema criado na Itália, né, por conta desse caso, que aqui no Brasil foi criado pela Lei 2.847, né, de 2013, que também instituiu na época o Comitê Nacional e o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que seriam responsáveis, então, por estabelecer o fortalecimento, o monitoramento, a fiscalização e o controle dos presídios, dos hospitais psiquiátricos, dos centros de detenção juvenil, e também seria responsável por promover o direito das pessoas detidas nessas instituições. Adicionalmente, o Sistema Nacional ele também é composto pelo Conselho Nacional de Políticas Criminais e Carcerárias e pelo Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça. Também é possível que instituições nacionais de direitos humanos façam parte do Sistema Nacional, como as ONGs, os órgãos do Judiciário e as defensorias públicas. Porém, apesar de todo esse sistema completo, existe uma falha histórica, né, que recentemente resultou na visita do Subcomitê das Nações Unidas para a Prevenção da Tortura no Brasil, e conforme já havia sido relatado pela sociedade civil, as ações específicas relacionadas à humanização no cárcere, elas não contemplam o projeto político de genocídio, né, em curso no país, e vai se limitar, então, a soluções liberais dentro de uma democracia racista. Então, o que deveria ser um sistema autônomo, né, com predominância da sociedade civil, né, esse sistema de combate e prevenção à tortura, ele se tornou mais um aparato burocrático sob a autoridade governamental. E daí, em 2018, com a eleição do último presidente, houve um retrocesso na situação das condições carcerárias como um todo no país, e a exemplo do que aconteceu em 2019, né, que o presidente decidiu que os membros do Mecanismo Nacional de Combate e Prevenção à Tortura, eles não seriam remunerados, teriam que trabalhar voluntariamente, sem qualquer tipo de apoio, o que prejudica definitivamente o funcionamento do sistema. Então, além disso, ocorreu a falta de implementação dessa estrutura dos sistemas na maioria dos estados, né, apenas 4 deles implementaram, o que também é uma informação alarmante. Então, ainda com a pandemia, né, do Covid-19, as violações estruturais de direitos humanos dentro das prisões, elas ficaram mais escancaradas, né, uma vez que os problemas já existentes, eles foram agravados pelo coronavírus, né? Então, muito disso porque a superlotação, ela resulta em condições insalubres, né? E não higiênicas, então isso agrava os problemas de saúde de quem está dentro das unidades prisionais e também a falta de assistência médica como um todo, assim. Em algumas não tem nada e outras a assistência médica não é como deveria ser, como é aqui fora, né? Entre vários outros problemas. Então, o Comitê Nacional ele tinha definido as diretrizes básicas da arquitetura prisional e, dentre os parâmetros, né, que foram definidos, os parâmetros físicos das instalações prisionais, eles deveriam garantir condições mínimas de respeito à dignidade humana, bem como o direito à saúde e ao trabalho. Então, como a gente pode ver, no Brasil já existem dispositivos normativos, o sistema como um todo, né, de combate e prevenção, que foram pensados, no caso, né, na jurisprudência da Corte Europeia, e já existiam aqui no Brasil, né? Então, infelizmente, é um mecanismo que foi enfraquecido, muito enfraquecido, né, no último governo, e não tem o que a gente acrescentar do que foi feito na Itália aqui, porque a gente já teria todos os mecanismos, né? Mas é ineficaz. Então, nesse mesmo sentido, a Comissão Interamericana, ela já reconheceu que a criação de uma nova capacidade prisional, né? Seja aí construindo novas instalações prisionais ou ainda modernizando e ampliando as instalações já existentes,
ela é uma medida essencial para combater a superlotação e adequar os sistemas prisionais às necessidades atuais. No entanto, eles ressaltam que essa medida por si só não representa uma solução sustentável ao longo do tempo. Então, medidas de efeito imediato, como indultos presidenciais ou uma soltura coletiva, né, de categorias particulares de presos, com base na idade, estado de saúde, gravidade do delito, entre outros fatores, também não são soluções sustentáveis para esse problema, né, de acordo com a comissão. Então, mesmo que em alguns casos essas medidas possam ser necessárias e pertinentes, não vão resolver a raiz do problema, né? Não vão solucionar. Então, para minimizar os impactos dessa violação sistemática de direitos humanos da população carcerária, em razão dessa manifesta inconstitucionalidade, né, que existe no sistema prisional, é importante observar que a legislação penal brasileira, ela já prevê medidas cautelares pessoais. Então, as prisões preventivas, elas são amplamente utilizadas, que representa grande parte das pessoas que estão presas, esse modo de uso, né, das prisões preventivas, ele contraria a finalidade para a qual elas foram criadas, né, que seria apenas evitar a lesão ou prevenir um conflito maior, o que não pode ser confundido com uma condenação antecipada. Então, tendo em vista o princípio da presunção de inocência, a prisão preventiva ela deveria ser utilizada como exceção e não como regra, mas, infelizmente, é amplamente utilizada para prender a população negra e pobre, como a gente consegue identificar dos dados do Departamento Penitenciário Nacional, o DPEN. Então, dentre as medidas cautelares que existem, né, distintas da pena privativa de liberdade no Brasil, a gente teria o comparecimento periódico em juízo para informar e justificar atividades pessoais, a proibição de acesso a determinados locais por circunstâncias ligadas aos fatos, evitando-se assim a ocorrência de novas infrações, a proibição de se manter contato com determinado indivíduo por circunstâncias também relacionadas aos fatos do caso, proibição de se ausentar do município de residência, né, quando necessário, a investigação ao processo, obrigação de estar em casa à noite, em dias de folga, quando a pessoa tem residência fixa e trabalhe, a suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver uma suspeita, uma fundada suspeita de que vão ser utilizadas para a prática de infrações penais. O internamento provisório, se peritos médicos concluírem pela necessidade em crimes violentos ou de grave ameaça, e a fiança nos crimes que tem essa possibilidade e a monitoração eletrônica. Então, tudo isso é o que está previsto na nossa legislação. Em relação ao monitoramento eletrônico, eu acho importante mencionar para vocês que, da forma como é vigente atualmente, né, que é uma medida cautelar diversa da prisão, né, e é relativa à saída temporária, né, no regime semiaberto e o regime de prisão domiciliar. Não vai colaborar para a diminuição da superlotação ou para fortalecer os direitos que estão atualmente comprometidos. Claramente, o regime de prisão domiciliar é uma medida que pode ser utilizada em casos de prisão preventiva, né, quando a pessoa tem 80 anos ou mais, ou por motivos graves de saúde, ou que seja responsável por crianças menor de 6 anos ou com deficiência, ou a pessoa que esteja grávida, ou uma mulher com um filho menor de 12 anos, se for homem, sendo o único responsável por filhos menores de 12 anos. Então, a prisão preventiva de mulheres, né, que tem uma responsabilidade exclusiva por filhos ou pessoas com deficiência ou de pessoas grávidas, deveria ser substituído pelo regime de prisão domiciliar, né, a previsão é de que quando a pessoa não cometeu um crime violento ou de grave ameaça, ou quando o crime não foi contra os filhos ou pessoa dependente, né. Em regra, o regime da prisão domiciliar, ele é permitido apenas para regime aberto.
sendo excepcionalmente determinado em casos de regime semiaberto ou fechado, quando houver graves problemas de saúde em razão da impossibilidade de atendimento médico nas unidades prisionais. No entanto, as razões para permitir esse regime, elas vão se basear, enfim, na verdade, deveria se basear em fins humanitários e não ao tipo de sentença que a pessoa recebeu. Então, a lista prevista no artigo 117 da Lei de Execução Penal deveria ser exemplificativa e não obrigatória. E a propósito desse tema, né, tendo em vista essas condições degradantes e desumanas na situação de superlotação, esse deveria ser o caso, né, em que o regime de prisão domiciliar seria concedido, porque a situação ela vai além da privação de liberdade e torna a prisão ilegal. Da mesma forma, os requisitos objetivos de progressão do regime prisional, de liberdade condicional, de indulto, comutação e de saída temporária, eles deveriam também ser mais flexíveis em razão das precárias condições, né, de sobrevivência no sistema prisional brasileiro. Então, é fundamental abordar a necessidade de se discutir a descriminalização do comércio e uso de drogas, porque, como visto na aula anterior, né, a guerra às drogas é uma política pública falaciosa, né, só criminalizando os alvos da seletividade do sistema de justiça criminal e especificamente as mulheres, né, que são, em sua maioria, são presas por crimes previstos nessa lei. Então, alguns autores, eles inclusive já apontaram que a criminalização do porte de drogas para uso pessoal seria inconstitucional no ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, a gente precisa debater modelos alternativos, né, de controle de drogas, que poderiam incluir, por exemplo, a despenalização do uso de drogas, né, caracterizado pela diminuição das possibilidades legais de se impor a privação de liberdade aos usuários, a descriminalização do uso de drogas, a despenalização do tráfico, do pequeno tráfico, que inclui não só a conduta do usuário, mas também algumas condutas do comércio de drogas leves e seu cultivo, a legalização que rejeita o controle criminal das drogas como forma de regularizar o uso, a posse e o comércio de drogas, e que poderia ser dividida em diferentes teorias, né? E aqui isso seria um assunto para uma aula específica. E depois, claro, eu já falei isso na primeira aula, agora eu vou repetir, que eu vou selecionar um pouco do material que eu utilizei, caso vocês tenham interesse de ler algum dia, enfim. E um desses trabalhos seria sobre o controle penal de drogas ilícitas, e o impacto do proibicionismo no sistema penal e na sociedade, que foi um trabalho de 2006, da USP, no programa de mestrado e doutorado. Então eu vou compartilhar também com vocês que esse trabalho ele aborda diferentes teorias sobre essa questão de como de propor, né, modelos alternativos para o controle de drogas em si. Então, essas alternativas, elas obviamente vão trazer novos desafios e problemas que vão precisar ser discutidos amplamente pela sociedade, só que essa discussão, ela tem que envolver movimentos sociais, os ativistas, né, de direitos humanos, políticos, não só os comprometidos, né, com as pautas progressistas, organizações de saúde, enfim, mas principalmente as pessoas diretamente afetadas, né, pelas drogas, como os usuários, as suas famílias e as comunidades em que eles vivem. Só dessa forma a gente pode pensar que uma estratégia melhor poderia ser construída, né, em conjunto, e os debates eles poderiam evoluir e envolver medidas tanto de curto quanto de médio e longo prazo. Então, a consideração mais importante seria que essa discussão ela teria que ser muito aberta, né, e muito livre, assim, de preconceitos e conceitos morais, né, para se evitar tanto as ideias que vão idolatrar, né, ou vão demonizar as drogas. Então, deveria ter uma avaliação completa, né, de todos os produtos,
enfim, conciliando tanto a saúde pública quanto o direito individual. Então, depois de tudo isso, o que a gente poderia enxergar como o que ainda está por vir no sistema prisional brasileiro, né? O arcabouço jurídico brasileiro, ele já estabelece todos os mecanismos necessários para reduzir a superlotação e melhorar as condições carcerárias. Só que essas estratégias são ineficazes por diversos motivos, e um deles seria, então, a guerra às drogas. O outro poderia ser considerado a aplicação imprecisa, né, da legislação penal pelo judiciário, a falta de investimento em políticas públicas que sejam efetivas, o próprio desinteresse, né, pela proteção dos direitos humanos das pessoas presas, porque são vistos como cidadãos de segunda classe, e o que é muito enfatizado pelo populismo penal, né? Então, é crucial iniciar um debate que pense modelos alternativos em substituição à privação de liberdade como forma de punição. Então, nessa próxima parte, nesse próximo tópico que eu vou trazer para vocês, eu gostaria de refletir, assim, algumas discussões que eu tive, né, durante a elaboração da pesquisa, sobre justiça restaurativa, né, e sobre o movimento de justiça transformadora também que existe, que não vai considerar esse movimento da justiça transformadora, ele não vai considerar que a pena relativa ao encarceramento é uma pena legítima, né, ilícita, inclusive da forma como é aplicada hoje, né, principalmente nesses países que mais encarceram no mundo, né, Brasil, Estados Unidos, e que é impossível haver uma conciliação da promoção e defesa dos direitos humanos no interior das prisões, né? Não tem como fazer essa conciliação. Então, com relação a esse tópico, né, da justiça restaurativa, a gente poderia dizer que, antes, né, de entrar no tópico específico, a gente não consegue argumentar, né, de forma razoável que o sistema prisional ele possa ser justificado, né, na ótica dos direitos humanos, da democracia, enfim, do Estado democrático de direito, né? Especialmente quando a gente usa essa abordagem pós-colonial que eu discuti com vocês na aula passada. Então, não só por conta dessas condições desumanas, né, que as pessoas encarceradas estão detidas, mas também por conta dos outros direitos interligados, né, que são violados. O Estado geral, a inconstitucionalidade generalizada, né, do sistema prisional, que já foi declarada, ela é confirmada, né, em todos os casos, não só nos casos do sistema interamericano, mas no que a gente vê no dia a dia aqui no sistema de justiça criminal. Então, o sistema prisional, ele vai configurar um aparato de tortura em larga escala, porque a pessoa que está exposta, né, reiteradamente, continuamente, à forma como vivem as pessoas dentro da prisão, poderia ser considerada uma tortura. Então, a justiça ela vai ter participação direta nisso. Então, as condições violentas, né, do encarceramento, elas vão representar um projeto político que tem como objetivo construir um discurso pelo qual a violência é considerada um resultado do crime organizado, ao invés da falha estrutural que existe no país. Então, a violência que ocorre nas prisões, né, que é intrínseca às prisões, ela acaba sendo considerada pela sociedade, enfim, pelo judiciário, como algo trivial, quando, na verdade, é uma prática cotidiana e reiterada. Então, uma abordagem descolonizadora dos direitos humanos tem que olhar para além da prisão e da pena, que é exatamente o que as teorias do abolicionismo penal vão afirmar.
Então, apesar da origem do termo abolicionismo vir do combate histórico, né, à escravidão e à pena de morte, na criminologia crítica ele passou a ser utilizado para designar a deslegitimação radical da lógica punitiva e do sistema carcerário, que está profundamente ligada à abordagem criminológica que foi desenvolvida no passado nos países escandinavos e na Holanda. Então, uma vez que a punição estatal ela falhou em atender os interesses das vítimas e das comunidades, o abolicionismo penal ele oferece respostas alternativas. Então, conceitos como despenalização e descriminalização vão ser aspectos chaves para o abolicionismo, que envolve a remoção, né, a exclusão da capacidade punitiva do Estado em punir e a remoção de definições criminais de comportamento social e problemas sociais, por defender uma reintegração, uma reparação e uma atenção às condições estruturais que causam os problemas sociais. Assim, o abolicionismo ele critica o conceito de crime como imposição de punição, como condição necessária de realização da justiça, que define também essa justiça que acaba definindo o que é ou não um comportamento criminoso. Então, é fundamental desvincular essa relação entre crime e punição, e da mesma forma também é necessário esclarecer as estruturas sociais, políticas e econômicas do crime e da criminalidade, uma vez que definir os conflitos específicos como crime levanta uma condição prévia para o Estado fazer uso do seu poder legal e político. Além disso, a principal preocupação do abolicionismo é promover a mudança social e a libertação de opressões, que, em última análise, vão resultar no encarceramento em massa. Portanto, o que o abolicionismo visa não é substituir a prisão por institutos semelhantes, como o regime da prisão domiciliar por monitoramento eletrônico. Em vez disso, seu objetivo é acabar com o encarceramento como uma estratégia global, que inclui não apenas um sistema de justiça baseado na reparação e reconciliação, mas também a revitalização da educação, do sistema público de saúde, entre outras propostas que são ligadas à justiça social. Então, ao invés de imaginar apenas uma solução para o sistema prisional, é importante pensar uma transformação que seja radical em vários aspectos da sociedade. Então, alternativas que não combatam o racismo, o patriarcado, a homofobia, o preconceito de classe, entre outras formas de dominação, não vai resultar no fim da prisão e não vai promover o propósito abolicionista. Nesse sentido, é fundamental considerar a descriminalização das drogas, por exemplo, que vai combater, então, as estruturas racistas que existem dentro do sistema de justiça criminal. Então, em razão disso, a dominação e a opressão que surgem da intersecção de vários tipos de discriminação reconhecem os efeitos do colonialismo no meio penal. Então, por que eu estou falando agora de abolicionismo? Porque o abolicionismo penal e as críticas pós-coloniais, ambas as teorias vão emergir dessa descrença radical na capacidade punitiva do Estado de alcançar mudanças positivas para os indivíduos ou comunidades. Então, essas duas teorias, elas entendem que, na verdade, elas desacreditam da funcionalidade e legitimidade das respostas que o Estado apresenta para o que é definido como crime. Então, a criminalização e o encarceramento, eles são vistos como processos devastadores que vão causar a desintegração individual, familiar e comunitária. Então, é importante destacar que, ao pensar o abolicionismo pelas lentes de uma abordagem pós-colonial, o objetivo principal é questionar a legitimidade do Estado na punição, conforme a definição de crime e de controle do crime. Então, essas definições, né, de crime e controle do crime, elas foram fundamentais para o projeto colonial de controle e contenção dos povos colonizados, racializados e das minorias,
as lógicas carcerárias que foram centrais para as políticas e práticas de contenção colonial, na época, né, elas fornecem uma compreensão mais ampla do poder do Estado, que é uma compreensão de que o excesso penal e o encarceramento em massa, eles estão longe de ser um fenômeno novo, e foram centrais na constituição do Estado moderno colonial. Isso significa necessariamente que, para remover essa capacidade punitiva do Estado, é necessária uma mudança estrutural radical, um caminho que é considerado possível para resolver essa questão no Brasil, né, que muitas pessoas acreditam que seja um caminho, seria a justiça restaurativa, que é comumente definida como uma forma alternativa ao sistema de justiça criminal tradicional. Então, ela se apresenta, né, formalmente, né, como uma inovação ou uma forma diferente de responder à criminalidade, na medida em que propõe um procedimento de diálogo entre os envolvidos no conflito, para que eles encontrem a própria forma de gerir o problema e reparar o dano. No entanto, alguns trabalhos relevantes, eles já demonstraram que as tentativas práticas, né, dos programas de justiça restaurativa, eles demonstram uma falha no conceito de justiça restaurativa, né, porque esses programas eles deveriam contemplar a discussão dos problemas estruturais no país, como a desigualdade social, o enfraquecimento da democracia, e isso não acontece. Em 2005, né, com um projeto que foi desenvolvido pelo Ministério da Justiça e pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, houve a implementação da justiça restaurativa em 3 cidades, Porto Alegre, São Caetano do Sul e Brasília, e todos esses programas, hoje, eles são oficiais, estão em andamento ainda, e a partir dessa implementação, outros projetos surgiram, principalmente no sistema socioeducativo, né, tendo um alcance mais limitado para os adultos. E aí, depois, desde 2013, o CNJ ele passa, então, a promover essas práticas, só que essas práticas elas vão acabar se constituindo em círculos restauradores ou pacificadores, principalmente não incluindo a presença da vítima, mas apenas do ofensor e da comunidade, o que não é uma dinâmica nova, né, nesse tipo de prática no Brasil. Além disso, o foco que é dado ao infrator, ele transforma essas práticas em justiça terapêutica, que tem por finalidade a correção penal e a reforma individual por meio da disciplina. A utilização de conteúdos pedagógicos e disciplinares na justiça restaurativa, ela acaba transformando essa prática em algo contrário ao propósito, e não estando centrada na vítima e no conflito, mas sim no ofensor e na correção disciplinar. Então, ambos os problemas, né, esse foco que é dado ao infrator, né, e essa abordagem correcional, são considerados os principais desafios para implementar uma justiça restaurativa a partir de uma perspectiva crítica e até mesmo abolicionista no Brasil. Então, a análise dessas experiências práticas, né, desses estudos que eu comentei, mostram que as propostas, comumente elas vão adaptar o que é praticado no sistema de justiça criminal atual, por meio desse caráter punitivo, né, que apresenta, e então acaba que essas práticas de justiça restaurativa também vão desembocar em finalidades punitivas. Então, as 3 críticas principais, né, que são apontadas nos estudos sobre justiça restaurativa no Brasil, com relação à ausência da vítima, a individualização do conflito e a ausência de debate sobre os problemas estruturais anteriores ao conflito, o que impede o alcance desse potencial aí, que é considerado um potencial transformador, que as práticas de justiça restaurativa poderiam ter. Então, na perspectiva abolicionista, e também, né, pós-colonial de direitos humanos,
é necessário levar em conta esses problemas estruturais que são inerentes à sociedade brasileira e ao sistema de justiça. Então, para isso, duas medidas deveriam ser adotadas, né? A primeira delas seria enfatizar a necessária inclusão das vítimas, e a segunda seria sensibilizar politicamente os problemas estruturais que acontecem no Brasil, para evitar que essas práticas acabem se tornando muito individuais, né? Então, seria possível perceber que a prisão, por meio dessas duas medidas, seria possível perceber que a prisão não é um resultado imperativo de processos criminais, que não precisa ser, né? E que, então, as pessoas poderiam começar ainda a pensar e desenvolver um modelo não violento de resolução de conflitos. Então, somente por meio dessa perspectiva é que a justiça restaurativa não reforçaria estereótipos, preconceito e o caráter punitivista que são intrínsecos do sistema de justiça criminal. Mas, como a gente sabe, né, a justiça restaurativa ela não foi pensada com esse objetivo, ela foi pensada no interior do próprio sistema de justiça, né, inclusive muitos juízes, né, que vão dar andamento a esses projetos, então é muito difícil que os programas pensem práticas que não acabem sendo como a própria justiça criminal. Então, somente com o enfrentamento, né, e a desconstrução do conceito de crime é que seria possível alcançar uma justiça transformadora, né? Então, seria necessário desconstruir a linguagem de justiça criminal, que pode levar à aplicação de um conceito mais flexível de conflito, que poderia ser determinado como situações problemáticas. Então, é importante observar que, ao se fazer essa desconstrução e definir situações consideradas como crime, como situações problemáticas, né, outros problemas outros conflitos poderiam surgir, né? Mas por conta desse novo olhar para esses problemas, as partes elas poderiam compreender que a conduta só é crime porque é tipificada como crime, né? Então, quando o fenômeno criminal é visto por vários ângulos, ele poderia ser desvinculado, né, desse rótulo de crime e considerado como uma situação problemática, que é um conceito aberto que poderia deixar na mão das partes a possibilidade de escolher como interpretar o que aconteceu, bem como a orientação que deveria ser seguida e que resposta as pessoas estariam buscando, né, para solucionar essa situação problemática. O contexto brasileiro, ele, na justiça restaurativa, teve uma mudança muito superficial com relação à linguagem do sistema de justiça criminal, então, isso acaba impedindo essa mudança de cultura, né, com relação ao punitivismo, né, ao direito penal, e atualmente a justiça restaurativa está muito baseada em moralidade, né, e reabilitação do infrator. E em razão disso, ao invés de promover a interação direta entre a vítima, o ofensor e a comunidade, acaba reproduzindo as práticas comuns do sistema de justiça tradicional. Então, uma prática de justiça restaurativa que não seja efetivamente aberta, né, ao processo de diálogo e uma participação ativa da vítima, do ofensor e da comunidade, não pode ser bem sucedida quando questiona as práticas punitivas. Então, essas práticas no Brasil, elas não estão alinhadas com essa perspectiva abolicionista que eu trouxe, e ela deveria ser alterada, né, para que houvesse pelo menos um mínimo de oportunidade, né, para se desenvolver uma resolução de conflitos que não seja violenta, né? Então, essa perspectiva pós-colonial dos problemas estruturais pode esclarecer diversas questões, né? Considerando que, como um país da América Latina, o Brasil é um estado dependente, né?
e ao longo dos anos a violência institucional ela foi se escalando. Então, esse cenário violento, ele não pode ser considerado uma barreira, mas sim a razão pela qual a justiça restaurativa deveria ser alterada por uma perspectiva abolicionista, para alcançar uma justiça transformadora. Então, como eu pude verificar de outras pesquisas, a proposta assim, principal deveria ser levar em consideração o contexto socioeconômico em que se insere o sistema punitivo. Então, só assim é possível se pensar numa justiça que ela seja transformadora a ponto de não reproduzir o paradigma punitivo usual, né, e de se aproximar um pouco da teoria abolicionista e da perspectiva de direitos humanos. Então, sem uma abordagem teórico-prático-crítica, né, as práticas restaurativas vigentes no Brasil, elas não podem ser diferenciadas do que já acontece no sistema de justiça criminal e não resultam em redução de encarceramento, de pena, ou, enfim, em melhorias práticas, né, no sistema prisional. Então, somente pensando numa justiça de fato transformadora, ou seja, uma justiça que vá na raiz dos problemas estruturais, é que a gente pode enxergar um potencial emancipatório em países que são condicionados pela opressão e pela desigualdade, como é o caso do Brasil. Então, na minha visão, né, colocar o significado de justiça numa perspectiva abolicionista seria o único caminho alinhado com a abordagem pós-colonial de direitos humanos. Então, a gente não pode considerar a justiça restaurativa como mais uma forma de... A gente não pode deixar que a justiça restaurativa seja mais uma forma de manter a seletividade, né, a injustiça e a desigualdade do sistema de justiça. Portanto, uma estratégia mais ampla deveria considerar não só, né, a discriminação interseccional baseada em gênero, raça e classe, mas as questões econômicas, sociais e políticas decorrentes dessa discriminação, uma vez que é tudo isso que faz parte da base do sistema de justiça. Então, para concluir, a abolição da prisão, ela seria um passo indispensável para a efetiva proteção e promoção dos direitos humanos, bem como para o fortalecimento da democracia. E aqui trazendo uma citação do Zaffaroni, né? Ele, quando ele, no livro Em Busca das Penas Perdidas, se eu não estou enganada exatamente esse nome, ele fala que ao aplicar o abolicionismo à realidade latino-americana, né, e questionar a legitimidade do sistema de justiça criminal, o abolicionismo ele representa uma proposta político-criminal mais original e radical dos últimos anos, a ponto de ser reconhecida, inclusive, pelos seus críticos mais rigorosos. Então, depois de tudo isso que a gente discutiu, o que eu tentei elaborar seria uma análise emancipatória dos direitos humanos com relação ao sistema prisional brasileiro. Então, a revisão inicial que eu fiz dos casos do sistema interamericano sobre as condições carcerárias, ela vai apresentar a interpretação das normas que são definidas pela Comissão e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre condição prisional e comprova que as prisões brasileiras estão em descumprimento com relação a essas normas. Então, o caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho é uma decisão muito relevante, né, porque mostra que a Corte vislumbrou a soltura das pessoas presas como uma possível solução, o que significa que a teoria, né, do abolicionismo penal foi vislumbrada, ainda que eles não usem especificamente essa denominação. Aliás, né, uma das nuances, né, da teoria do abolicionismo penal, porque não envolve somente soltar as pessoas, né, mas enfim. E embora a Corte tenha vislumbrado essa solução radical, e não tomado a decisão de seguir essa solução, porque ela considerou uma solução radical,
a gente pode considerar que pelo menos é um ponto de partida, né, que vai compreender que se entende, né, que o atual estado geral de legalidade é contrário à promoção dos direitos humanos. Então, a análise pós-colonial das origens do sistema prisional no Brasil também demonstra que o colonialismo e a escravidão tiveram e têm um papel fundamental nas condições prisionais da atualidade. Então, novamente aqui, né, a discriminação interseccional, a guerra às drogas e a composição do judiciário, todas essas questões vão desembocar num cenário sistemático de violação dos direitos humanos que não pode ser alterado por meios institucionais, né? Então, por conta disso, a análise do caso italiano, né, que foi onde iniciei a aula de hoje, é, as medidas adotadas na Itália, elas já eram previstas, né, previstas na legislação brasileira aqui, enfim, no arcabouço como um todo. Então, a gente pode considerar que são medidas ineficazes, porque já tem previsão aqui, mas não são efetivamente aplicadas, e não conseguem promover uma mudança verdadeira e de longo prazo. Então, eu busquei apresentar também que a justiça restaurativa, né, que é muito aí vista como uma alternativa, ela só vai ter um potencial transformador se for realizada a partir dessa perspectiva abolicionista e da abordagem pós-colonial de direitos humanos, né, não ocidentalizada, enfim. Por isso, os atuais projetos de justiça restaurativa no Brasil, eles não vão propor uma solução transformadora para essa violação sistemática de direitos humanos no sistema prisional brasileiro e no sistema de justiça criminal como um todo. Então, é crucial a gente começar a propor, né, e pensar uma nova justiça que seja transformadora e que considere as particularidades do sul global, especialmente pelo Brasil ser parte da América Latina, né, em que os sistemas prisionais vão ser altamente permeados pela violência, e a pobreza e a exploração inerentes a um país dependente como o Brasil, que tem as suas origens na escravidão, elas vão denominar os grupos marginalizados como aquelas pessoas que não merecem ser respeitadas como seres humanos. E esse é um fato que ele não pode ser ignorado e ele tem que ser mudado imediatamente, né? A gente não pode se acostumar com todos esses fatos que acontecem como se fossem triviais. Então, enfim, eu espero que com eu tentei resumir o máximo possível, né, nessas duas aulas. Eu espero que tenha contribuído, assim, de alguma forma para despertar, assim, interesse por esse debate, né, sobre a abolição das penas privativas de liberdade, como por considerar que a pena privativa de liberdade é uma violação de direitos humanos, né. Então, eu entendo que não é possível defender os direitos humanos dentro da prisão, e a partir dessa perspectiva que eu trouxe, eu entendo que é hora da gente discutir soluções não violentas para situações problemáticas tradicionalmente definidas como crime, né, em direção aí a um caminho que tem um potencial emancipatório e transformador. Era isso, gente. Eu sei que é muito assunto, né? Mas eu não parei porque eu não quis perder a linha do raciocínio. Mas se vocês quiserem finalizar no YouTube.